Fala pessoal, hoje na 3x Action estamos com dois convidados mais que especiais. Estamos com o Luquinha, primeiro triatleta com síndrome de Down, Leandro, pai dele. Então, do meu lado está a fiel escudeira, a Dani, nossa grande parceirona aqui. E pedir para vocês se apresentarem, contar um pouco a história de vocês. Aliás, antes de vocês se apresentarem, vou fazer um pequeno disclaimer aqui. Pessoal, esse vídeo não tem cunho comercial, esse vídeo não vai ser monetizado, esse vídeo tem o cunho puramente tentar promover minimamente uma integração social de crianças, adolescentes, adultos com síndrome de Down e a nossa sociedade. Por isso o Leandro está aqui. Então, mais uma vez, não tem cunho comercial nenhum, é apenas a gente tentar fazer melhorar um pouquinho a integração social. Beleza? Vamos lá. Leandro, é contigo agora. Como você falou, né? Meu nome é Leandro de Vasconcelos. Eu sou o pai do Luquinhas, o primeiro Down triatleta do Brasil. Com muito orgulho, né, Luquinhas? Uhum. Luquinha, fala oi pra galera, dá um oi. Oi, eu sou o Luquinhas. Luta Tadeu Vasconcelos. Boa. Então, Leandro, fala pra gente, conta a sua história, quando começou o início, quando vocês ficaram sabendo, como foi a reação, e enfim, conta pra gente, explica pra gente como é que é esse processo. O Luquinhas, ele tá com 22 anos agora, né? Há 22 anos atrás, era tudo muito diferente de hoje em dia, né? Então, na parte da medicina também, né? O Lucas, a parte da gestação foi tudo em ordem, tudo programado, tudo certinho. Eu assisti o parto. Aí, eu só fui saber que o Lucas tinha síndrome de Down um dia após o nascimento. Então, chamaram eu e minha esposa. Aí o Lucas estava na frente e falaram para mim assim, você conhece síndrome de Down? Daí eu falei assim, eu tenho um vizinho que tem. Aí ela, do nada, olhou para minha cara, então, seu filho é um mongoloide. Ele pode ou ficar vegetando na cama ou não. Vai depender muito dele. Nessa hora foi um impacto na minha cabeça. O mundo caiu. Falei, sensibilidade zero, né? Eu não entendi. Foi indo. Eu falei, nossa, e fui para casa. Daí comecei. Aí veio meus pais, começou a conversar comigo, tudo. Aí eu estava do lado da minha esposa no dia, né? Daí eu falei, e aí, como que a gente vai fazer, né? Um dia após que eu fui lá já para tentar pegar o Luquinhas para levar para casa. Aí eu perguntando e ela quieta. Eu falei, mas e aí, o que a gente vai fazer? Daí ela falou assim, a gente não vai fazer nada, a gente vai cuidar, amar, dar carinho, o que a gente tinha combinado. Foi ela que pegou meus dois pés e colocou no chão, de volta. Aí começamos. Eu comecei a ir atrás de livros para ler, para tentar aprender, saber como cuidar, o que mudava, ter o conhecimento. Aí, nessa época, não existia nenhum livro. O único livro que eu descobri na época era na Saraiva da Paulista, na época. Aí eu fui até a Paulista, peguei, comprei o livro, daí a moça falou assim, só que o livro vai chegar ainda. Aí demorou uns 30 dias assim para o livro chegar, daí quando chegou o livro era em inglês. Nossa, e assim, eu não sabia nada de inglês, nada, tive que mandar traduzir o livro para aprender um pouco mais e saber que não muda em nada. A diferença, os obstáculos estão na nossa cabeça, porque é o desconhecido. Então, o desconhecido traz isso para nós. A gente cria um obstáculo, pensa que é uma coisa de outro mundo, e não é.
Então, daí eu comecei, naquele dia em diante, coloquei uma meta na minha vida. Falei, eu vou dar o meu melhor para o Lucas. E até hoje eu continuo dando o meu melhor. Um dia atrás do outro, dando o meu melhor para ele ter uma vida normal, como ele tem hoje em dia. Hoje em dia ele supera muitas outras pessoas que falam que são normais, né? Que muitas pessoas falam que são normais. E assim começou indo, né? A trajetória. Então, voltando no Luquinhas, ele com 6 meses de idade, o Lucas, ele teve começo de pneumonia. Então, a gente foi no hospital e pensamos que era um resfriadinho normal. De repente, ele já estava entubado ali, já com dentro de um... Ele era bem pequenininho, então pegando oxigênio, tudo, um monte de coisa, ficou 15 dias. Aí ali a gente já viu que não era a parte física, não era... tinha suas dificuldades na parte da deficiência que trazia, né? E foi indo, saiu do hospital, tudo, começamos um tratamento mais em cima dele, cuidando dele de uma outra maneira, em questão de leite, então o leite tinha que ser um outro, então era tudo um pouco mais difícil, assim. Aí com 9 meses... A gente levou ele, com 8 meses, a gente levou ele no cardiologista. E o cardiologista falou que ele ia ter que operar do coração. Aí, com 9 meses de idade, o Luquinhas foi operado do coração. Então, também, da mesma maneira, o médico falou para a gente que ele ia ser uma operação rápida, de 2, 3 horas. O Lucas acabou ficando quase 9 horas na mesa de cirurgia. Ele é um campeão desde recém-nascido, né? Foi. Então, ele foi quebrando barreiras até o seu 1 ano e 1 mês, quase para 2 meses, assim. O Lucas, eu estou na sala de casa, o Lucas simplesmente levanta e sai andando. Começou ali a primeira vitória na vida do Lucas. Ele começou a mostrar para a gente que não existe dificuldade, que é só se superar, levantar e seguir em frente. O Lucas mostrou isso para mim na minha vida mesmo, na minha frente mesmo, mostrando isso, que dificuldade não existe, né? A dificuldade está na nossa cabeça. Parabéns. E, Lucas, como que é ouvir toda essa sua história aí? Então, assim, a minha história é... Antes que eu faço, eu só três... A minha história, eu só faço três... três Exercício. exercício. Nadar, pedalar e correr. Bem, E você como- começou cedo, né? Pelo visto, a conseguir várias conquistas, vitórias na vida, né? Não só no triatlo. Deve ter. Isso aí. O triatlo... Se for triatlo... O triatlo, se for... O triatlo, se for... O triatlo do... O triatlo... Aí eu faço o triatlo do brasileiro. Campeonato Brasileiro. Isso. Isso, mas... Sou patinado do brasileiro. Muito bom. Como é que foi depois dessa fase que ele operou tudo? É a parte da escola? Aí como é que Isso, foi daí começou a parte da exercício? inclusão, né? Isso. Então, a gente demorou para achar um colégio, né? Que o colégio, naquela época, não tinha inclusão, né? Então, você tinha que conversar. Então, quer dizer, eu conversei com vários donos, ouvi vários não. Falou que era para eu procurar pai. Aí eu fui procurar pai, só que o Lucas sempre foi muito ativo. Então, ele chegou na PAI, o pessoalzinho da idade dele estava mais molinho, não se mexia muito, e o Lucas já estava saindo andando. Então, eu queria colocar ele com pessoas sem deficiência nessa época, para ele estimular ele. Então, a ele começar a falar,
começar a andar, começar a correr, que ali eu vi nessa época, na parte da APAI, não é criticando a APAI, nada, pelo amor de Deus, hoje em dia, eu e o Lucas faz várias palestras, conversa com o pessoal, sempre motivando. Não é falando nada nesse sentido. Eles têm um trabalho lindo, maravilhoso. É que para essa época, para o Lucas, eu não achei adequado ele nessa época. Então, ele entrou no colégio e o Lucas só entrou nesse colégio porque tinha piscina. Então, daí começou a parte do atleta do Lucas. Às vezes ele estava na fila, parece que era do recreio, alguma coisa, ele tirava a roupa e pulava dentro da piscina. Fui buscar eles várias vezes, ele tinha molhado, pulava de roupa e tudo. Nossa. Desde essa época. Desde essa época já gostava de água. Já gostava de água. O Lucas sempre foi apaixonado por água, assim. Bem-vindo ao time. Bem-vindo Sei ao bem como time. é que é isso. O Lucas sempre Sabemos, foi. né, Dani? Eu sou suspeita para falar. E aí, como que foi essa descoberta do esporte, pro triatlo? Como é que teve essa transição? Então, o Lucas, daí ele fez em colégio sem deficiência, um colégio de inclusão, ele fez até a 8ª série. Só que o Lucas, ele tem muita dificuldade, então ele tinha mais um convívio social com pessoas sem deficiência, nesse outro colégio. Aí eu conheci um outro colégio, que é o ADID, que fica aqui no Brooklyn. Então, esse colégio é só para pessoas com deficiência, com síndrome de Down. Então, ali, o Lucas descobriu os amigos dele com síndrome de Down. Então, até aquela parte ali, ele não tinha nenhum amigo com síndrome de Down. Você acha que quando ele estava no outro colégio, ele tinha uma integração social? Como é que era? Foi benéfico? Não foi? Então, eu trabalho muito essa parte de inclusão, né? Então, a minha ideia sempre foi essa, de incluir mesmo. Então, eu acho que para todos os seres humanos, assim, é legal ele ter um amigo sem deficiência e um amigo com deficiência, como qualquer uma outra pessoa, né? Então, a minha ideia sempre foi essa. Então, foi positivo? O saldo foi positivo? Com certeza foi, porque você vê, hoje em dia ele está aqui ao nosso lado, aqui, interagindo, conversando, da maneira dele, mas a gente entende tudo, então dá para entender tudo. Depois quero que você fale um pouco desse seu trabalho, buscando a interação social. Certo. Agora, voltando lá na ADID. Aí ele entrou nesse colégio. Então, quando ele entrou, ele falou para mim assim, passou um tempo, aí já fazia uns 6 meses que ele estava nesse colégio. Aí ele falou, pai, achei uma menina bonita. Eu falei, bonita e tal. Aí passou mais um tempinho, ele, pai, beijei na boca. Quantos anos isso? Ele estava com 16, né, Lucas? 16. Aí ele, pai, beijei na boca. Eu falei, mas você beijou na boca mesmo? Daí ele, beijei na boca, mas... Você beijou na boca, Lucas? Beijei na boca. Pai incrédulo. Aí eu falei, mas você beijou na boca Tem certeza? De língua, Lucas. Daí ele, de língua? Pai chato, que pai nojo. chato. Não, ele credo não, que nojo. Né, Lucas? Quem beija de língua é cachorro, pai. Não, isso só beijo só... porque os peixes só... Só se pôta só, sabe? Não, certo. Aí ele tava bem gordinho. Ele tava bem gordinho, assim. Ele tava pesando 100 quilos. Aí a gente voltando, fui buscar ele no colégio, voltando com ele dentro do carro. Ele me contando que estava namorando. Aí parei no farol. Aí ele colocou a mão assim. Eu estava com a mão em cima do câmbio. Aí ele colocou a mão em cima da minha, olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele e ele falou assim, pai, eu tô gordo. Eu falei, imagina, Lucas, você tá lindo, né? Aí o Lucas olhou para mim e falou assim, não, eu tô gordo sim, você me ajuda a emagrecer? Daí eu falei, lógico que o pai ajuda. Aí comecei a ir atrás de algum lugar, uma natação. A primeira ideia veio na minha cabeça, a natação, porque ele sempre foi apaixonado por natação. Aí eu conheci o Wilton Lopes, que ele é do Centro Paralímpico. Ele é da Confederação Brasileira de Triatlo.
E lá eles têm uma escola dentro do Centro Paralímpico que é para desenvolver o triatlo. E ele convidou o Lucas para ir lá no Centro Paralímpico. Eu fui... E é até uma história muito legal também. Eu perdi o telefone dele, aí fiquei desesperado, não consegui mais achar o cara. Aí o final do mês estava apertado, eu falei, pô, vou fazer uma matrícula numa natação, então, né? Aí fui fazer as contas, aquelas contas de final de mês, eu junto com a minha esposa, na hora que eu vi, quando sobrou R$1. Eu falei, meu Deus. Aí eu saí, já comecei a chorar de raiva, né? Falei, pô, mas dei de tudo, mas não sobrou dinheiro, né? Aí, de repente, meu celular, plim, plim, toca, era o Wilton. E aí, você não vai vir? Eu falei, nossa, coisa de Deus, amigo. Nossa. Aí eu falei, eu tinha perdido seu celular e tal. Daí ele, tô esperando você aqui já faz um tempo e tal. E levei o Lucas. O Lucas chegou no Centro Paralímpico com um saquinho de supermercado e uma sunga. Só isso. Aí chegamos lá para treinar, daí o treinador veio, conversou com a gente, eu falei que ele nadava, mas ele se afoga? Eu falei, não se afoga, porque a piscina lá, a mais rasa, tem 3 metros. Uhum. E a que ele começou a nadar tinha 4. É uma olímpica já. E ali começou a desenvolver o trabalho em cima do Lucas. Aí eu parei minha vida, parei o que eu trabalhava, parei de tudo para me dedicar só para o Lucas. Isso é uma coisa que é muito difícil que algum pai faz, né? Porque sempre essa é a parte da mãe. Então, ali eu parei minha vida para me dedicar para o Lucas. Nessa época, todo mundo falou que eu era louco, que eu estava fazendo loucura, que eu estava com problema. E eu estava correndo atrás de dar uma vida melhor para o Lucas em questão de saúde, porque ele tinha me pedido. Então, lembra que eu tinha prometido para ele que eu ia dar o meu melhor. E ali começou. E aí, quanto tempo durou esse processo? Aí depois foi para o triatlon. Como é que foi essa transição? Dali, o Lucas começou a treinar diariamente. Então, eu comecei a levar ele diariamente. Comecei a fazer Uber, larguei tudo e comecei a fazer Uber. Para ter o tempo para me dedicar para ele. Então, ficava com umas 3, 4 horas com ele lá e o resto do dia trampando de Uber, correndo atrás. Aí teve um dia que o professor de lá chegou para mim e falou assim, ô Leandro, eu nunca vi um DAO fazendo triatlon, cara. Aí ele falou assim, você que fuça em tudo, né, em internet, você não quer dar uma fuçada? Aí eu comecei a fuçar, pedi para os meus amigos procurar também, e a gente descobriu que não existia até aquele dia nenhum DAO que tinha feito triatlo, nem no Brasil e nem fora do Brasil, nessa época. Aí começou o sonho. Aí o Lucas começou a se empenhar mais, então começamos a abraçar a causa de tornar o Lucas um triatleta, para o Lucas tentar desenvolver alguma coisa, entendeu? A ideia começou só com a saúde. E depois que começou a vir a parte profissional, né? Então, o Lucas foi indo. Em 3 anos, treinando diariamente, ele perdeu 30 quilos. Um exemplo para muita gente. Ele perdeu do jeito correto. Sim. Então, ele foi perdendo aos pouquinhos, o treinamento no tempo dele. Então, nada exagerado, foi indo. Hoje em dia, o Lucas nada em 1h30, 3.000 metros. Em 1 hora, ele pedala 20 quilômetros. Todo dia, ele corre 10 quilômetros. Então, todo dia ele corre 10 quilômetros? Todo dia, praticamente. Ele corre de 7 a 10 quilômetros. Mas são todo dia, todos os dias. Muitos estão ouvindo, estão falando assim, nossa, só de ouvir já estou cansado. Tem um Lucas... monte de gente que não consegue fazer nem O Lucas um virou um profissional mesmo, assim, na área. Né? E ele gosta. Ô, Lucas, qual dos 3 que você gosta mais? Nadar, pedalar ou correr? Que eu faço tripode. Então, Os mas 3. qual dos 3 que você gosta mais? O 3. Então você vê que ele é um triatleta mesmo, ele não tem uma opção. E aí a alimentação, mudou a alimentação, começou a ter alimentação de atleta. Isso, daí começamos a buscar apoiadores.
Então, daí entrou a doutora Fuca. Por falar em Fuca, Um Léo. beijo, Fuca. temos uma admiradora que mandou um recado para vocês dois. Cadê? Tá ali embaixo, é ela mesma. O Lucas já viu. Oi, Leandro, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês. E é com muito orgulho que eu trabalho com o Luquinhas há mais de 4 anos. A gente começou esse trabalho em 2018. E meu trabalho consiste em ajudá-lo a se alimentar melhor para os treinos e fazer uma bela recuperação. Porque a demanda dos treinos do Luquinhas é realmente de um atleta profissional. É muito gratificante ver toda a evolução dele, não só na alimentação, com a energia do dia a dia e a disposição que ele tem para os treinos. Obrigada pela confiança, espero ajudá-lo muito mais. Parabéns, Luquinhas, você é um campeão, você e o seu pai. Ó, você, Bom, vamos emendar loiro. Não? Daqui a pouco a gente põe de novo, então. Certo. Que legal, quase chorei. A Fuca É uma muito grande tempo, amiga, uma Grande né? amiga mesmo. Conheço a Fuca. Apostou, né? Tipo, uma profissional, uma baita profissional, porque não são todos os profissionais que apostam. Até aquela época, o Lucas não tinha sido campeão em nada. O Lucas só treinava e estava tentando desenvolver a modalidade. Então, quando eu conversei com ela, eu falei para ela, a nossa ideia é tornar o Lucas um triatleta. Aí ela falou assim, mas como ele vai competir? Então, mas não tinha nada pronto. Então, assim, o Lucas não tinha sido federado, o Lucas não tinha modalidade para o campeonato, para o Lucas disputar. Vocês tiveram que descobrir como fazer tudo. Daí o Lucas, ele é o verdadeiro desenvolvedor da modalidade mesmo. Assim. Pioneiro. Sim. Ele é o primeiro do Brasil e foi o primeiro do mundo. É que depois veio o Cris, que ele já fez direto o Ironman. Sim. Mas antes, o Cris, há uns 3 anos atrás, por aí, uns 3 ou pouco mais, ele achou a gente no Instagram. O Lucas tinha saído numas reportagens, na Folha de São Paulo, tinha saído em algumas reportagens. E ele achou o Lucas. Aí ele mandou uma mensagem assim para mim, oi, tudo bem e tal, conversando. Aí começou a conversar, eu sou o Cris e tal. Aí falou assim, meu técnico não deixou eu pôr que eu sou um triatleta por causa do Luquinhas, que já existiu o Luquinhas. Aí eu falei assim, você é de onde? Daí ele falou, acho que é Califórnia. Aí eu falei, mas como que você está falando comigo em português aqui? Daí, tio, Google Tradutor. Muito Te esperto. ensinou. Muito esperto, muito esperto. Então, quando eu conheci ele tinha 300 seguidores. Tinha 300 seguidores. Aí ele falou que estava fazendo lá também. Eu falei, pô, legal. E ali a gente se conheceu. Então, assim, o Lucas ainda começou antes do Cris, só para você ter um brasileiro da nossa nação. Orgulho para a gente. E que a gente pouco fica sabendo. ninguém está sabendo, Ninguém né? tá sabendo. De todo esse caminho. E eu acho que não só como pioneiro, né, do triatlon e tudo mais, mas uma história de vida, né, Lucas? Uma história de uma vida inteira de muitos desafios e muitas conquistas, né? Também. Meus parabéns. Como é que você vê essa parte do esporte, o quão benéfico foi, o desenvolvimento que trouxe, o que você pode mostrar o caminho para as pessoas, recomendar? O Lucas, ele mudou muito, muito, em questão água para vinho, assim. Ele mudou muito. Ele mudou na parte de conversar, de se expressar. O síndrome de Down tem um leque, né? É como se fosse um autista, como se fosse qualquer outra deficiência. Então, tem pessoas com síndrome de Down que eu conheci, que eles falam 5 línguas.
super inteligente, assim, muito mais inteligente do que eu. E tem outras pessoas que têm muita dificuldade. Então, o Luquinhas, ele tem muita dificuldade, às vezes, de aprender. Então, ele estudou até a 8ª, mas ele não sabe ler, mas sabe escrever muito bem. Então, o Lucas, ele copia livros eu fico estimulando. Então, até hoje, ele copia livros, ele está indo no 4º livro. O último que ele copiou foi O Mágico de Oz. Tem 480 páginas. Uau. Deu um bloco desse Caramba. tamanho. Agora ele está copiando. Qual que é o nome do livro? Você lembra? Eu não lembro o nome do livro. O nome do livro é Bíblia. Não, não é Bíblia. É Bíblia, sim. Não, não é. E que página que você está agora? No... Agora eu tô... Agora eu tô no 44. Não, que 44? Não, agora eu tô no 40 ainda. Não, não está não. Ele está, eu acho que é no 200 e pouco. Não, é 300... Não, aqui é... Você copia, o pai não sabe. É porque eu topei. Aqui é 400. É, que ele não lembra de cabeça, mas ele já está indo para o 4º livro, então eu fico estimulando para ele se desenvolver. Então ele faz Kumon, então sempre tem que ficar em cima para ele aprender. Ele tem muita dificuldade nessa parte, mas em questão, que nem eu falei, no esporte, ele já se desenvolve mais do que outras pessoas. Então, tudo que é deficiência tem os altos e baixos. Então, como todo mundo, como a gente. Exatamente. Cada um A tem gente uma que eu ia aptidão pra falar. uma coisa, E para outras, não. mais dificuldade. Isso. E o Lucas tem muita dificuldade nessa parte de aprender. Ele tem dificuldade com a deficiência no equilíbrio. Então, a gente desenvolveu uma bicicleta para ele começar as competições. Então, tudo tem que ir adaptando para o Luquinhas. E hoje ele está com a bike, que é mais um triciclo, ou já não... É um triciclo. A gente ficou uns 4 anos tentando ele pegar uma bike convencional. Então, ele ficou treinando diariamente, só que ele dá 2 pedaladas e vai para o lado. É difícil, né? Tem também pessoas com síndrome de Down que têm dificuldade no equilíbrio e tem pessoas com síndrome de Down que já andam sem rodinha, sem nada. Então, é a mesma coisa da operação do coração. 50% tem deficiência no coração e 50% não, com pessoas com síndrome de Down, entendeu? E hoje, como que é a rotina dele? Ele estuda, ele treina? Como que é a rotina? O Lucas, ele acaba fazendo tudo ao mesmo tempo com ele, né? Um bom triatleta, né? Faz tudo ao mesmo tempo agora. Então, o esporte trouxe a disciplina para o Luquinhas. Então, ele tem um horário para ele acordar, ele tem depois o horário que ele vai escrever, e depois ele tem o horário de treino. Então, ele tem o horário certo da alimentação dele, do café da manhã, e eu deixei tudo na mão dele daí. Fui ensinando. Hoje em dia, o Lucas, ele se vira sozinho. Essa foi a minha ideia. Porque eu não sei se daqui a pouco acontece alguma coisa comigo, eu não vou estar aqui. Então, eu tenho que preparar ele para a vida. Ele não tá... Isso aí. Tá noivo, Luquinhas. Tá noivo? Então... Muito legal. E é uma das bolas, né? É uma coisa que a gente sempre levanta aqui, né? O quanto o esporte, ele muda os nossos hábitos de vida, né? A gente tem toda uma mudança de estilo de vida, né? E que essa mudança de estilo de vida traz... Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou psicóloga. A mudança do estilo de vida, a prática esportiva... traz para nós toda uma mudança de humor, de como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente se relaciona conosco e com o outro. Isso aí. Né? Então, tem toda uma questão que você falou, nossa, teve muita melhora em muitas coisas, o quanto o esporte ele é benéfico em todas as áreas da vida. Né? Quando a gente muda alguma coisinha, eu brinco que é sempre assim, é aquele joguinho de dominó, né? O dominózinho. Às vezes a gente muda uma coisinha aqui na vida e várias outras mudam também, né? Isso aí.
Muita A minha mudança. ideia é sempre falar das dificuldades, né? E também das vitórias do Luquinhas para sempre incentivar para os pais, para as mães, mostrando que sempre em tudo tem obstáculo, né? A vida é feita. A vida é assim. Feito com os Tem almoço desafios. grátis. Isso aí. A vida é assim. Agora, voltando lá para o Luquinhas no desenvolvedor. Então, o Lucas, a gente teve que começar o triatlon do zero. Então, o Lucas primeiro, ele emagreceu, provou para todo mundo que ele era um triatleta. Aí, a primeira coisa, ele se federou em uma federação de triatlo. Então, o Lucas se tornou o primeiro DAO a ser federado no triatlo. Aí, o segundo passo era desenvolver a modalidade. Então, abrir uma categoria no triatlon para síndrome de Down. A gente não conseguiu abrir só para o síndrome de Down. Então, o Luquinhas conseguiu abrir para deficiente intelectual, que dentro do deficiente intelectual entra o síndrome de Down. Então, o Luquinhas conseguiu abrir essa categoria. Aí, abriu a categoria, ele foi disputar o Campeonato Brasileiro. E estava no meio da pandemia, foi o único que teve do ano. Aí foi aquela correria, a gente foi para Brasília e lá o Lucas se tornou o primeiro DAO campeão brasileiro de triatlon. Léo, pode colocar para nós o pódio do campeão? Isso aí. Peraí, continua aí que eu vou... Tá. E você está tendo algum apoio de confederação, alguma coisa assim? Então, a confederação sempre ajudou. Então, assim, o Lucas entrou na escolinha da Confederação Brasileira. E hoje tem uma categoria especial. Especial, é a categoria PTDI. Foi criada para deficiente intelectual. Bom, temos aqui o Lucas Luquinha. loiro, Aí o olha Lucas lá. ganhando. Esse é de Brasília mesmo. O Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Lucas ganhou também o A4, na Bahia. Então, o Lucas fez o A4, ganhou o A4. Aí, logo em seguida, isso eu acho que foi em setembro, em dezembro, foi na Bahia. Explica o que é o A4. Ele nadou, correu e depois nadou. Foi dessa maneira que foi, né? Foi. É. Agora tu for agora tu for no Rio de Janeiro. Agora, Ai, que legal. agora dia 15 do... Esse artista do Rio de Janeiro. 15 do 5, né? 15 do 5, a gente vai pro Rio. Vai pro Rio. Aí ele vai pegar a primeira etapa no Campeonato Brasileiro. Também vai para disputar. E a ideia é fazer ele virar bicampeão. E no caso, tem perspectiva de... O pessoal está falando de Olimpíadas, alguma coisa para Olimpíadas? Como é que está esse planejamento? É tudo novo, que nem eu falei para você. O Lucas está abrindo portas para uma geração que está vindo aí. É um trabalho formiguinha. Então, o Lucas está mostrando para todo mundo que todos são capazes e incentivando, todo dia mostrando, tentando trazer pessoas para o triatlo, com síndrome de Down também. Também tem as empresas que estão apoiando, né? Tem algumas empresas que apoiam. Por favor, dê os nomes. A gente vai botar o link de todo mundo. Tem a Digimax. Tem o Quilômetro Solidário. Tem a Jungle Isotônico. Quilômetro Solidário, Digimax. Tem nosso amigo Edu. Tem o Edu, da Cyclone. Tem a Trek, que entrou também com a bike, junto com a Cyclone. E a Santu, que é o seguro da bike. Entraram os três. Você me passa o link de todo mundo? Isso é melhor, porque eu não lembro de cabeça. Então, você me passa, vou colocar o cara de todo mundo, que é mais que necessário. Tem a Avion, que fornece o macaquinho para o Luquinhas. Quem que é da Avion que te atende lá? É Marcelo, é o dono mesmo. Tá. E tem a Over Sport, você conhece também? Não, Luciano. não. Tem o Luciano, que ele dá alguns materiais esportivos também para o Lucas. Então ele é um profissional.
É um atleta profissional. tudo, E esse casacão aí do Corinthians? Tem Caravela, que ajuda financeiramente também. Ah, é? É, o Caravela. O que é a Caravela? Caravela, desculpa. Caravela, ele na verdade, eu não entendi muito direito, assim, a parte dele. Ele cuida de empresas, assim. Um administrador. Só que, por exemplo, ele cuidava, a última vez que eu estava conversando com ele cuidava aquela empresa de plano de saúde. Deixa eu lembrar de cabeça. Então, ele cuidava de algumas partes. Eu não entendi direito o que ele faz. É que ele sempre me deixa meio assim de lado. Ele entrou, eu vou ajudar você, portanto. Aí você só precisa divulgar. Por ele não precisar nem divulgar, sabe? O cara que é um ser humano ótimo. Ele está ajudando Ele está ajudando por conta dele, que ele adora o Luquinhas. Pessoa física. Isso aí. Só que ele pede para colocar o nome. Coloca o nome que é da minha empresa mesmo. Tudo bem, a gente bota os dois. Isso aí. E tem que divulgar essa galera que está dando essa força, Sim. abrindo portas, ajudando a você a desvendar, muito. desvendar esse caminho, abrir esse caminho para todas as pessoas que têm essa pequena deficiência, ou que têm essas dificuldades diferentes que a gente tem. Isso Então a gente aí. tem que divulgar. E aí também queria que você falasse um pouco do teu trabalho, que você está fazendo. O meu trabalho começou lá atrás com o Luquinhas, né? Que nem eu falei. Eu comecei a ir para o Uber divulgando. Então, assim, era uma coisa de pai meio louco, sabe? As pessoas que entravam dentro do Uber, eu aproveitava a corrida para divulgar o Lucas. Então, oi, tudo bem? Falava de pessoa para pessoa, fazia o famoso boca a boca. Isso aí. Então, para todo mundo que entrar dentro do carro, eu falava assim, eu tenho um filho que ele tem síndrome de Down, ele é um atleta. Aí eu começava a contar a história do Lucas e tal, já virava amigo da pessoa, passava estragando o Lucas. A ideia era motivar, trazer mais pessoas e ir mostrando o Lucas para todo mundo. Eu consegui, no Instagram do Lucas, nessa época, uns 4.000 seguidores. Até hoje o pessoal às vezes manda mensagem: ô Lene, e aí, tudo bem? Tá tudo bem com você? Eu estou acompanhando e tal. E pessoas com o mesmo problema, dificuldade que você teve, te procuram, você ajuda? Isso. Como é que você... Isso. Hoje em dia eu tenho a rede social do Lucas, né? E tem a minha, que é do Facebook, que é Leandro de Vasconcelos, que a ideia é tentar aproximar os pais, porque sempre foi papel das mães, né? Então, mostrar para os pais que eu larguei tudo e tudo deu certo, não me arrependo de nada, faço tudo de novo se precisar. E como precisa de uma rede de apoio, né, Leandro? Como as pessoas ficam sozinhas nesse lugar muitas vezes e não tem troca, né? A ideia é incentivar, mostrar para todo mundo que é como se fosse qualquer outro filho, só precisa de um lado, de um apoio. Ali só tem que estar do lado dele, ajudando, ensinando, como qualquer outro. Diferente. Um cuidado como todo pai tem que ter, só que um cuidado diferente. E, independente, o Lucas quis ser um atleta. Mas se ele falasse para mim que quisesse ser alguma outra profissão, eu estaria fazendo a mesma coisa por ele. Ele que me colocou nesse mundo, nessa parte do esporte. Então, indo desse jeito, a gente começou a encontrar pessoas que também estão no mesmo lado, tentando trabalhar na parte de inclusão. Só que a nossa cabeça também, tudo é evolução na vida, né? Então, assim, a inclusão até hoje, até uns tempos atrás, até hoje, ela foi vista de arrumar um local para eles interagirem entre eles. Só que na minha cabeça isso não é inclusão. Então, inclusão é tentar dar para a próxima geração o que eu não tive. Então, eu não tive nenhum amigo cadeirante, nenhum amigo cego, nenhum amigo com síndrome de Down. Eu não tive nenhum amigo desse no colégio. Então, hoje em dia, o nosso trabalho é tentar incluir um modo geral das pessoas. Então, mudar a cabeça das pessoas. Então, mudar a partir de onde, né? A gente começou a pensar. Então, a partir do colégio.
da educação. Então, ter isso na parte de educação, começar a ter isso na parte das faculdades. Então, cada professor, cada área que fosse formar, ter uma parte de inclusão para todas as pessoas ser apta a trabalharem de uma forma junto com toda essa galera. Porque, assim, não estou falando só de síndrome de Down. A nossa ideia é mudar a cabeça do ser humano mesmo, de evoluir. Eu tenho certeza que uma pessoa, se eu tivesse tido um amigo mesmo no colégio com síndrome de Down ou algum outro deficiente, minha cabeça seria outra agora. Para mim, eu não ia estar procurando em livro, porque eu ia saber o que eu sei hoje, que não tem nenhuma deficiência. O Lucas é meu melhor amigo, cara. Ele fala comigo de tudo, eu falo com ele de tudo. Eu não vejo deficiência nele. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem me preocupado. Seria menos desesperador. Isso né? aí, porque é o desconhecido. Então, é a parte da inclusão que ocorre hoje em dia, entendeu? Atrás. Existe muita desinformação. Isso, As pessoas não sabem como lidar e aí provavelmente elas acabam se afastando. isso. E não tem que se afastar, É. tem que fazer o contrário. E você vê que a gente está falando de evolução em tudo, e você vê que até na parte da medicina. Então, assim, quando o Lucas nasceu, ele foi chamado de mongoloide. E se Sim. hoje em dia você conversar com algum médico de 80 anos, que eu já conversei, eu já contei para ele essa história, ele olhou para mim e falou assim, mas é assim que é chamado. Então, ele aprendeu dessa maneira, você entendeu? Ele aprendeu que não era síndrome de Down, era mongoloide. E isso tudo foi evoluindo, que nem deficiente. Antes chamavam crianças especiais, hoje em dia é deficiente. Simples assim. Então, é tudo evolução. Como a evolução que a gente está tentando correr atrás, que é primeiro nos colégios e depois no esporte também. Então, o esporte, na minha cabeça, tinha que ser também inclusão. Então, imagina, você ia assistir uma Olimpíadas, você olhava lá, você assistia de manhã Daniel Dias, um nadador, que é mega campeão, e à tarde, um outro olímpico também. Então, assim, a parte de inclusão nessa parte também, por que separado? Porque em dias separados. Não, né? Em eventos separados. Na verdade, é Eventos isso. São separados. eventos separados, né? Porque nas competições de triatlo você tem categorias por idade, por que não estar junto? Aí você me entendeu. Eu aprendi tudo isso no triatlo. Então, quando eu entrei nessa parte que o Lucas iria fazer o triatlo, eles começaram a me ensinar. Daí eles falaram para mim, não, Leandro, ó, aqui sai todo mundo junto. A única coisa que muda é as idades para um não bater no outro. Lá, quando eles chegarem, daí sim a gente vai ver que cadeirante disputou com cadeirante, amputado com amputado. Então, assim, eu fui aprender essa parte de inclusão que eu falei, é bem melhor. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu sou do tempo que cadeirante largava junto. Largava depois, mas largava junto e chegava junto. Não, hoje em dia larga junto, só que é minuto só. Só Tem um espaço por uma questão de segurança. Isso, Só questão de segurança. Só por questão de segurança. Mas a diferença é de 5 minutos. E assim, hoje em dia larga o pessoal de ponta, eles largam 1 hora antes, para não ter a bike, para não bater nos cadeirantes, entendeu? Daí, quando ele já estiver chegando, é a largada deles. Normal, tem os profissionais que largam antes, por uma questão de que, para não ter segurança até, porque eles andam muito mais forte, depois vem as categorias por idade, e assim vai. E não tem por que ter diferença. O triatlon é o único esporte que eu vejo isso. Sim. É o único esporte que eu vejo isso. Então, entendeu? eu acho que a gente tem que começar a mudar um monte de coisas. Acho que a gente tem que evoluir nessa parte. Em questão das Olimpíadas, que nem você falou, a parte das Olimpíadas é assim, o Lucas ele abriu tudo. Então, ele foi o primeiro da a ser federado, depois ele abriu a modalidade. Só que não existe nas Olimpíadas categoria para síndrome de Down.
Você nunca reparou que não existe? Não. Eu já reparei. É. Eu Não existe. sempre me perguntei Então, o que tem acontece. uma Olimpíadas que eles falam que é Transmission Games, que daí é uma Olimpíada só para deficientes intelectuais, que é para síndrome de Down. Então, isso é mais uma barreira que a gente está buscando. Que todo mundo pergunta e fala, mas por que não tem e tal? Então, a gente já começou aqui no Brasil mostrando que tem a categoria para tentar eles abrirem lá fora, para começar a disputar lá fora. Que seja uma categoria dentro das outras. Simples Isso aí. assim. Isso aí. Acho que nada mais inclusivo do que isso. Isso aí. Né? É uma luta, hein? É uma luta. É uma luta. Esse ano, o Lucas agora foi convidado pela Federação de Ciclismo, Federação Paulista de Ciclismo. Então, para tentar abrir a modalidade também para o ciclismo com síndrome de Down. Foi aí que entrou a Cyclone com o Edu. Eu fui primeiro, federei o Lucas. O Lucas se tornou o primeiro Down a ser federado também. Apesar que já existiam síndrome de Down federados. Então, o Lucas não se tornou o primeiro, assim, do ciclismo. Eu que me enganei. Já existiam, porque tinha uma categoria, só que o nome da categoria era APAI. Aí, como eu venho com todas essas informações, tudo certinho, que do Lucas, do triatlon já veio assim, então a gente já eliminou o nome APAI e agora a ideia é deixar deficiente intelectual. Então, eles vão ver qual sigla que encaixa no ciclismo com DI no final, que é para síndrome de Down. Sugere categoria especial daí, pronto. Entendeu? É que cada, assim, por exemplo, na piscina é S. Você entendeu? Entendi. O triatlon é T. Então, a federação é isso. é um negócio mundial, entendeu? É. A única coisa que eu trouxe foi o DI, que daí todo mundo, ninguém... Só para você ver, no nosso próprio esporte não existe uma pessoa que tem ali engajada ali. Eu só tenho essa bagagem por conta do Lucas. Então, 6 anos para 7 agora, correndo atrás, ajudando. Eu fui aprendendo com os professores, com o pessoal mesmo, e comecei a tentar ir atrás de abrir as modalidades, abrir esse universo para eles, né? Legal. Até sugiro que você faça um Instagram também, que o pessoal está mais no Instagram, com o teu nome, para as pessoas te procurarem. Pegar informação, querer ajudar, ou precisando de ajuda, você encaminhar as pessoas, inclusive para essas empresas também. Certo. Né? A gente criou uma associação, né? O nome dela é Abratop, Associação Brasileira de Triatlon Olímpico e Paralímpico. Para todas essas informações, a gente faz vários projetos, assim, que é como se fosse uma ONG. Você então, tem um site? Tenho o Instagram dela, que é Abratop _BR. Tá, você passa para mim, depois o Léo faz um... Isso aí. Certo, Léo? Vai falando aí que eu vou falar. A Abratop, a gente conseguiu parceria com o Corinthians. Então, hoje em dia, toda a equipe de triatlon do Corinthians é a Abratop que cuida. Pô, que legal que eles estão dando essa força. Sou eu e o Wilton Lopes que cuida, são os representantes da Abratop, os fundadores. E isso é muito bacana, porque tendo um clube por trás é uma baita motivação. Isso. A ideia o Corinthians foi o primeiro clube que cedeu espaço à parte paralímpica, né? Então, só que hoje em dia a gente cuida no convencional e no olímpico. Já é eu acho que se bobear agora, ela é a maior equipe de triatlon, de clube. E Que hoje legal. o Lucas está treinando no Corinthians. Como é que é esse treinamento lá? Então, no Corinthians funciona assim, o Corinthians cedeu um nome para gente tentar arrecadar fundos para se manter. Então, usar o nome dele, que já é um baita do negócio. Sim. Ele não entra com nenhum recurso financeiro, entendeu? Mas as instalações ali, vocês treinam? Esse ano a gente não conseguiu por conta da pandemia, tudo voltar, a gente foi renovar o contrato com eles
e a gente não conseguiu um espaço. A nossa ideia era ter um espaço dentro do Corinthians, né, para desenvolver lá dentro, um triatlon lá dentro Sim. também. Mas a gente faz parte também, né, de uma outra escolinha, mas é em Caraguatatuba daí. Aí lá em Caraguatatuba a gente está também desenvolvendo um trabalho lá, que é para pessoas com deficiência e sem deficiência treinarem junto também. Aí é direto no mar, treina no mar, corre Bom, ali hein? e pedala ali. Bom, hein? Esse é um trabalho de inclusão mesmo, né? A gente conseguiu o apoio também da Prefeitura de Caraguá, uns espaços, bem legal também. Legal. Então, Luquinha tá treinando em Caraguá, Também, nadando no Também. mar. também. Tudo Luquinhas de bom. nada em Delícia. Santos, que minha mãe mora aqui em Santos, na Praia Grande. Que legal. O Luquinhas nada lá, passa um tempo lá, a gente nada lá bastante para ele pegar uma orientação, porque é bem diferente de piscina. Luquinhas sempre foi de piscina, né? Então, agora começou a pegar mar mesmo, então a gente sempre fica orientando ele, as braçadas já é diferente, então ele já nada mais olhando mais para frente. As competições E não estão vira sendo tanta no... cabeça. As competições estão sendo no mar, né? Ou estão sendo na piscina? No mar. Apesar que a de Brasília foi no Rio, né? No Sim. lago lá. Mas é sempre... Não é piscina, né? Isso. As competições de triatlo nunca... E é bom, são porque na tem uma piscina. interação com a natureza. Acho que E é sensacional. sensacional isso. Sensacional. Bom, então assim, agradeço a presença de vocês. Aliás, nesse teu trabalho, se você quiser vir aqui gravar vídeos para você estar postando, fazer um canal no YouTube, conta com a gente. Tá? Acho que é importante você estar divulgando o teu trabalho, orientando as pessoas. Se você quiser gravar vídeos orientando as pessoas, só me chamar, a gente marca um horário aqui, você grava, sem cunho comercial, apenas Certo. sem logo, sem nada, você vai, grava, passa o seu recado para quem está precisando. Acho que tem muita gente precisando não só ouvir a sua mensagem, mas conhecer a tua experiência, né? Ter o seu encaminhamento da mesma forma como você educou, criou o Lucas, como você está criando. Tá criando, né? Tá Você é um criando. grande exemplo para as pessoas e eu acho Obrigado, que você merece muita coisa pelo que você já fez e muita coisa que vem pela frente. Então, eu acho que assim, a gente se coloca à disposição para trabalhar essa parte de vídeo digital e se estiver assim, em contato com quem a gente possa de patrocinador também, vamos ajudar, vamos dar uma força também. Certo, ajuda bastante. Então, pode contar com a gente. E agradeço muito a presença de vocês. Então, se você puder falar para aquela câmera ali, dar um recado para as pessoas que estão se deparando com uma situação de descoberta ou que já estão no meio do caminho e estão perdidas. Então, dá um recado para esse pessoal, para a gente encerrar. Eu acho que tudo se resume em Deus, né? Você tem que aprender a confiar em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus todo dia e corro atrás de dar o meu melhor. Sempre dar o meu melhor. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, eu sempre vou tentando dar o meu melhor. Independente se é para o Lucas, mas sim tratando uma pessoa ao meu lado melhor. Eu acho que barreiras na nossa vida sempre a gente vai ter. E o Luquinhas, ele sempre deixa um recado para o pessoal. Eu acho que eu quero que vocês levem esse recado para o resto da vida de vocês. Fala aí, Luquinhas, para aquela câmera ali, ó. Desistir nunca. Desistir É isso aí. nunca. Inclusive, esse é o nosso lema, o nosso slogan. Eu ia perguntar... Se você for ver lá no site, é Never Give Up. Sensacional. Eu ia perguntar se o Lucas tinha algum recado, mas já deu, né? Então, obrigado, Dani. Eu que agradeço Parceira. poder estar aqui testemunhando mesmo toda essa história, toda a luta de vocês, toda a batalha com todos os desafios. Eu fico aqui, eu tô meio sem palavras, assim, eu não tenho muito o que falar. Então, eu não. acho algumas palavras para você como psicóloga, para as pessoas que precisam gente, de... é muito difícil encontrar palavras nesse momento, mas vamos lá. Não, eu acho que é muito do que eu falei, assim, de como é importante poder ter o espaço de ajuda mesmo, poder ter a comunidade, poder ter a experiência do outro, né, para a gente se fundamentar também.
eu fico imaginando aqui o quanto é difícil, o quanto foi difícil construir tudo isso sozinho, né? Sem ter um olhar, sem ter alguém para dividir vocês, né? A família de vocês ali numa batalha. E como essas pessoas que foram chegando e todo esse pessoal, né? O Wilton Deus e vai todo trazendo mundo, só pessoas boas. todo mundo foi dando esse suporte, né? Então, quanto a essa rede de suporte e essas relações são importantes para nós, né? Então, eu acho que, como o Sérgio falou, assim, a tua experiência e a experiência do Lucas e tudo que ele está provando aí vem dar esse lugar para as pessoas, né? Eu, de novo, não sei se foram palavras suficientes, mas ainda tenho a sensação de que fica faltando assim, muita coisa, mas não vou conseguir falar. Então, Bom, se precisar da ajuda isso. da Dani como psicóloga, entre em contato com ela, né? E com eles também para ajudar. E para vocês que assistiram o vídeo, se gostou, deixa um like. Se conhece alguém que está passando pela mesma dificuldade momentânea, compartilhe esse vídeo, passa os contatos do Leandro, dá uma força para esse pessoal, para fazer divulgar esse vídeo, para que a gente possa tirar esse como é que se diz? Estigma. Esse estigma, né? De É um que estigma. é diferente. Não, não é diferente, é igual. São dificuldades diferentes. Cada pessoa tem sua dificuldade e da mesma forma que nós temos dificuldade, eles também têm, e apenas isso. Apenas a dificuldade que será vencida e está sendo vencida graças à grande persistência da nossa dupla aí. Totalmente. Então, obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. E é isso aí. Obrigado, até a próxima. Valeu.